O Cidadania estreia hoje falando dos planos de saúde. Nosso entrevistado é Donizete Dimer Jamberardino Filho, do Conselho Regional de Medicina. Doutor, deixei uma pergunta no ar para esse bloco, que é a questão do tempo de consulta. Muitas vezes a gente vai num médico pelo plano de saúde e tem a impressão de que o médico corre com a consulta. Isso acontece mesmo? Existe um limite de horário imposto pelos planos ou não? Veja bem, nas várias perguntas que foram feitas ao Conselho Regional de Medicina, nunca existe uma resposta de quanto tempo deve durar um atendimento. Há uma questão, na lógica do sistema público, de uma média de 15 minutos. Né? Mas que o próprio Conselho atribui, que muitas vezes uma consulta pode levar 1 hora, 1 hora e meia, ou até 10 minutos. Né? Assim, então, esse tempo não é fixo, mas que, eventualmente, alguns profissionais, no afã de tentar equilibrar suas finanças, possam fazer consultas mais céleres, né, para que ele consiga equilibrar. Eu acho isso prejudicial. Esse médico que, porventura, faça isso, está na hora dele refletir e talvez ele tenha que mudar, atender outros convênios ou não atender convênios, porque o que fica para o seu paciente é o seu valor profissional, não é quanto ele paga, né? E não há e para nós médicos, quem faz propaganda de médicos são nossos clientes. Então, eu acho que você atende bem, você atende alguém 10 vezes bem e uma vez com dificuldade, a lembrança fica na dificuldade. É verdade. E não existe também um limite de pacientes por plano e pacientes sem plano. Por exemplo, as pessoas reclamam muito que ligam e se for por plano de saúde não consegue marcar, ou só consegue marcar para daqui a um mês. Se é particular, consegue marcar para a semana que vem. Veja bem, essa é uma situação muito delicada porque ela envolve discriminação. Né? E isso, perante o Conselho Regional de Medicina, que é um conselho ético, não é permitido. Né? Eu só esqueci de lembrar que, na verdade, assim, essa questão dos honorários médicos, ela é coordenada pela Comissão Estadual de Honorários Médicos, que é a Associação Médica do nosso estado do Paraná, o sindicato e o próprio Conselho Regional de Medicina. O Conselho, por si só, ele não trata dessas questões, ele sim trata mais das questões éticas. Mas, voltando à tua pergunta, o que fica claro? Né? Que, na verdade, o cidadão faz um contrato com a operadora dizendo que ele pode consultar quantas vezes quiser. Agora, eu, médico, faço um contrato dizendo que eu quero atender 2 dias por semana. E eles concordam e isso é assinado. E aí, só que o usuário não tem conhecimento disso. E eu, como médico, tenho o direito de escolher o meu trabalho. Eu posso, assim, deixar o meu consultório 2 dias para tal convênio e os outros dias para um outro convênio e um outro dia para consultas particulares. A grande questão chama-se a informação. Por quê? As operadoras, em geral, não informam o dia e o horário que o médico foi contratado por ela. E isso leva ao cidadão pensar que o médico está disponível todos os dias do ano, quantas horas forem. Isso também não é correto. Então, por isso que eu disse que é uma pergunta difícil. A discriminação, ela não é permitida, mas, ao mesmo tempo, é permitido, sim, ao médico dizer quantos doentes ele quer atender por cada operadora. Eu diria até que, nesse caso, não é bem uma discriminação das pessoas, e sim da operadora, que é diferente, né? Que é uma pessoa jurídica. Então, é uma questão que isso é um assunto do momento e o Conselho de Medicina pensa muito em fazer com que, ou tentar transmitir isso para a Agência Nacional que regula as operadoras, da obrigatoriedade de que nos livretos constem os dias que os médicos atendem. Isso ficaria mais claro e não daria problema. Por isso que até para não dar tanta confusão assim. Agora, é possível a pessoa pagar particular e depois ela pode usar qualquer médico pelos planos de saúde, é isso? Não só os conveniados? Veja, segundo as normas da Agência Nacional, está escrito desde o ano, acho que de 98, de que o usuário de um plano de saúde tem direito a consultar qualquer médico e esse médico, por sua vez, tem direito a solicitar qualquer requisição, mesmo sem ser credenciado, e esse paciente deve ser atendido pela
operadora. Se ele pagar qualquer coisa, ele deve ser ressarcido pelos valores de que um médico credenciado receberia. Né? Essa é a norma. Essa norma não é muito divulgada, mas é um fato. Em suma, a questão de que somente médicos credenciados podem pedir exame está equivocada. Né? Eu estou falando em médico solicitante, eu não estou falando em médico executor, né? Que é um pouco diferente. Mas a consulta pode ser ressarcida ou não? A consulta pode? Pode por um médico que não é credenciado. Eu acho que é uma questão que essa questão não se refere tanto a nosso conselho, mas é assim, mas assim está muito claro isso. A pessoa pode consultar e depois pleitear um ressarcimento. Falando um pouquinho mais dessa paralisação, digamos assim, que teve dos médicos, falou-se muito em um descredenciamento geral dos médicos, ou de uma especialidade específica, ou de todos. Isso pode acontecer ainda? Pode, eu acho que pode, porque assim, a questão está muito claro que, volta aquele início nosso, até que ponto a regulação de uma operadora interessa para os médicos e para os seus pacientes. Se isso começar a ser pior, então vamos nos acertar, nós fazemos um descredenciamento e aí a operadora ressarce diretamente aquela pessoa. Né? Isso está muito isso pode acontecer ou não. Como tem algumas especialidades onde tem menor número de médicos, a chance de acontecer vai ser exatamente nessas onde tem mais procura que nas outras. Uma especialidade que as pessoas têm falado muito é a pediatria. Sim. Que os médicos estão cada vez mais se descredenciando. Por que na pediatria acontece mais? Eu acho que é até um pouco pior, né? A própria pediatria, e eu digo isso até por ser pediatra, há um desinteresse de o médico jovem se tornar pediatra. Né? Então, na verdade, nós estamos cada vez com menor quantidade de jovens pediatras. Né? Então, Curitiba deve ter, estimo eu, cerca de 600, 700 pediatras, que é uma quantidade razoável, acredito que seja a quarta especialidade em número de médicos. O que você está vendo com a pediatria e outras atividades clínicas é que eles não estão conseguindo manter seus consultórios. Estão fechando seus consultórios. É diferente de credenciamento, de estarem se descredenciando. Então, na hora que um médico entende que ele precisa fazer cerca de 120 a 150 consultas mês pagas, não são as revisões, para ter o mesmo rendimento que um médico servidor público de uma unidade de saúde, com a desvantagem de não ter férias, 13º, estabilidade, ele começa a repensar e começa a fechar seu consultório. Isso leva a que as pessoas aí têm que buscar um atendimento em pronto atendimento dos hospitais em situações que não deveriam, porque não era caso para hospital. Então eles acabam indo e criando grandes demandas em virtude do fechamento desses consultórios. Um outro problema da questão dos planos de saúde que eu tenho uma impressão, eu vou lhe dizer, o senhor confirma ou não, é que a pessoa acaba mudando muito de médico. Porque às vezes o médico está no plano de saúde, às vezes não está, ou às vezes a pessoa muda de plano de saúde, daí o médico que ela ia não tem aquele plano. Isso acaba sendo prejudicial para o paciente, não? Sim, eu acho que a vantagem de você ter um médico que você confia e que é o médico coordenador da tua saúde e eventualmente ele solicita uma ou outra especialidade, né? Quando você fica com esses médicos assim que acabam encaminhando as pessoas para os especialistas e não coordenam isso, né? Isso leva a essa situação de você fica perdido, você não fica com aquela confiança tão necessária que eu frisei aqui para vocês. Então, eu entendo que mesmo nas internações é necessário que as pessoas elas têm direito a um médico. Ela não quer uma equipe de médicos, ela quer um médico dela, que é muito melhor, eu acho assim. Então, eu cito muito exemplo das maternidades, onde muitas vezes um médico faz o pré-natal, outro médico interna, o outro faz o parto e um outro dá alta, isso principalmente em hospitais públicos. Então, isso
por mais qualidade técnica que o atendimento tenha, né, é uma situação, né? Não conhece o impessoal. Né? E não como... é a medicina dos 5.000 anos. Isso. E como resolver isso? O paciente tem que cobrar mesmo que seja um médico só? Não, eu acho assim, que talvez coubesse a nosso Conselho de Medicina, principalmente nas instituições, onde exigir que a pessoa tem que ter um médico principal responsável e principal interlocutor, né, das necessidades e das queixas e tal. E esse médico poderia coordenar tudo isso e não simplesmente dar essa impessoalidade que você citou. Doutor, se as pessoas tiverem dúvidas, elas podem telefonar no Conselho Regional de Medicina ou tem dúvida com relação à atuação de um profissional, se ele está sendo correto ou não? Eu acho sim. O nosso conselho, ele é uma autarquia federal especial, né? Ele é mantido pelos médicos, ele não há nenhum dinheiro público, mas ele é considerado autarquia pública. E ele diz respeito a procedimentos éticos, né? Nós não temos assim, nós não damos orientações ou dúvidas para questões dos usuários e as operadoras de saúde. Isso tem um outro fórum, é o Código do próprio Consumidor. Nós sim podemos tratar da relação médico-paciente, isso sim. Então, alguma situação onde a pessoa se sinta desrespeitada ou mal atendida, esse é o nosso fórum e as situações para serem avaliadas necessitam serem formais e identificadas. Nós não podemos fazer uma sindicância, que é uma coisa comum, em queixas anônimas. Então a pessoa tem que telefonar ou e-mail. Depois ela até ratifica por uma correspondência, mas ela pode pedir, ela pode fazer uma queixa, ela pode pedir um simples parecer, ela pode pedir uma opinião quanto à postura do exercício profissional da medicina. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. E o Cidadania de hoje fica por aqui. Você pode participar mandando ideias de assuntos que gostaria de ver nos próximos programas. Nosso e-mail é cidadania.tvsinal@gmail.com. O nosso encontro é de segunda a sexta, ao meio-dia e às 11h30 da noite. Eu te espero.